4, material didático, né? Que é aspectos básicos da energia. Antes da gente estudar um capítulo, sabe, é importante que a gente entenda qual é a função dele, né? Qual é o objetivo. O que é que esse capítulo vai trazer, né, em conhecimento? O que é que ele está ali? Né? Você veja que os 2 primeiros capítulos têm uma função, né, de apresentar para você a história do sistema elétrico. Né? O segundo tem a função de identificar as funções dos equipamentos, que é um diagrama do slide, etc. O terceiro é a ferramenta para a gente fazer, né, os problemas envolvendo o PU. E esse de hoje é um capítulo que vai fazer você entender, né, como é que se processa, né, o controle da tensão e o controle da frequência do sistema elétrico. Nós vimos aqui que o sistema elétrico tem a função, né, de atender, né, toda a demanda de energia dos seus consumidores dentro de certos critérios de qualidade. Entre esses critérios de qualidade está manter a tensão constante e manter a tensão à frequência constante. Quando a tensão não é constante, os equipamentos não funcionam adequadamente. Então, por exemplo, se você tem uma televisão dessa nova e de repente a imagem não é boa, né, a imagem fica, né, com defeito, antes de você, né, devolver a televisão, né, para onde você comprou, ou para alguém que vai fazer o reparo, uma das coisas que tem que ser observada é qual a tensão que você está, né, alimentando a televisão na sua tomada. Principalmente para quem mora, por exemplo, às vezes em casa, no final de uma rua, normalmente a tensão é muito, né, durante esse período a tensão é muito baixa e de madrugada a tensão é alta. E o que acontece? O equipamento eletrônico ele é muito sensível à variação de tensão. Então, quando a tensão não é a tensão nominal, os equipamentos não funcionam como eles foram projetados. Eles podem funcionar de forma não adequada, eles podem falhar e comprometer, né, tanto a vida dos consumidores, ou até mesmo parar uma fábrica, parar um processo industrial e gerar um prejuízo de grande monta. Então, do mesmo jeito que a tensão, a frequência elétrica também tem um impacto grande. Por quê? Porque vocês viram lá em conversão, a velocidade de todos os motores, né, seja síncrono ou seja de indução, está ligada à frequência da rede. Então, se essa frequência varia, a velocidade de todos os motores vão variar. E, consequentemente, isso pode levar, né, a uma série de inconvenientes. Inconvenientes são esses. Esses inconvenientes podem ser, né, por exemplo, um processo industrial, né, uma tinta, você vai passar um pano em cima de uma curva de tinta e de repente quando você varia a frequência, né, varia o tempo que aquele pano está passando na curva de tinta e aí você não vai ter, né, a tinturaria de forma adequada em cima daquele tecido. Então, variou a frequência, variou a velocidade, você tem dificuldade no processo industrial. Então, quem trabalha no sistema elétrico, ele tem a obrigação de manter a tensão e manter a frequência constante. E o que a gente vai ver hoje é o que acontece no sistema elétrico quando a tensão está baixa. O que acontece no sistema elétrico é quando a tensão está alta. Como é que eu posso atuar para que a tensão volte à condição nominal? Por exemplo, se o sistema elétrico nesse momento a frequência é 59,9, o que isso significa? A frequência está abaixo de 60 Hz. Se a frequência é 60,1, o que é que isso significa? Então essas são as respostas que a gente vai ter no final desse capítulo, tá certo? Um outro aspecto importante é o seguinte: se você pegar o capítulo 4, eu começo a trabalhar para vocês a partir da metade dele. A primeira metade do capítulo 4 é uma revisão dos circuitos elétricos, tá certo? Toda vez que eu ia trabalhar esse assunto, aí, professor, o que é S? Por que S é igual a V vezes I conjugado? Por que a gente diz que o capacitor fornece reativo? Então, esses conceitos são conceitos lá de circuito e não eram bem entendidos, certo? Aí eu resolvi trazer esses conceitos para o início do capítulo 4. Então, esse início do capítulo 4, eu recomendo que vocês deem uma lida, para tentar, corrigir algum problema que vocês tenham de circuitos elétricos. O que é importante a gente entender é o seguinte: quando eu coloco um capacitor,
seno da fase de V menos a fase de I. Ora, né, VI, a fase de V é 0 e a fase de I é menos 90. Consequentemente, vai ficar menos da margem, eu vou achar um Q positivo. Então, quando eu alimento o reator, o que o reator absorve, o que vai para o reator, ele é positivo. Então, né, o Q positivo está entrando no reator. Então, a gente costuma dizer, né, que o reator absorve reativo. Isso normalmente causa uma complicação quando você vai estudar máquinas, porque máquinas, né, no livro de máquinas, ele faz a história de reativo e reativo capacitivo. Veja, ele deixa isso lá em máquina. Reativo para o sistema elétrico de potência é aquele que o reator absorve e que o capacitor fornece, né, que é o reator indutivo. Então, essa história de reator indutivo e capacitivo, você guarda, é um problema para a máquina. Aqui só existe um reativo, que é aquele reativo que quem trabalha no sistema elétrico trabalha, que é aquele que o reator absorve e que o capacitor fornece. No caso do capacitor, a situação é contrária. Eu vou calcular o que vai para o capacitor. Isso aqui esse aqui é VI seno de fase de V menos fase de I. Então, isso aqui vai me dar VI seno de 0 menos 90, vai me dar um Q negativo. Então, a gente diz que um Q negativo está entrando no capacitor. Se está um Q negativo entrando, significa que tem um Q positivo saindo. Então, a gente diz que o capacitor, né, aqui, o capacitor fornece reativo. Agora, né, esse absorve e esse fornece são entre aspas. Por quê? Porque fisicamente, nem o indutor nem o capacitor fornece nem absorve nada. São dois elementos que vocês viram em circuito elétrico que eles armazenam energia. A diferença entre eles é que quando o indutor está armazenando energia, o capacitor está devolvendo. Quando o capacitor está absorvendo energia, o indutor está fornecendo. Tá certo? Então, essa história de absorver e fornecer, né, é algo puramente convencional, certo? Fisicamente não existe. Né? Uma outra coisa que também é importante você ver nesse capítulo 4 é o conceito de potência complexa, que é o produto da tensão pelo conjugado da corrente, que é P mais JQ. Então, a potência complexa ela é o produto da tensão pelo conjugado da corrente. A parte real é a potência ativa, a parte imaginária é a potência reativa. A gente trabalha com a potência aparente, né, que é N a potência aparente, P a potência ativa, Q a reativa, né, fase de V mais fase de I, e o S é a potência complexa, tá certo? Então, esses conceitos aí, né, a gente vai falar, é feito uma revisão de potência instantânea, né, potência ativa instantânea, potência reativa, é definido o conceito de potência ativa, potência reativa, potência aparente. Então, essa metade do capítulo 4, né, eu não vou falar em sala de aula, porque vocês já viram isso nos cadernos, mas, assim, qualquer dúvida que tiver, né, a gente vai procurar explicar, etc. E é importante que você leia, né, porque são coisas que eu preciso que vocês saibam. Né. Eu chamei a atenção das coisas mais importantes, mas, na verdade, a metade do capítulo 4 que a gente vai tratar aqui é algo que são conhecimentos essenciais de circuitos elétricos que você precisa ter, tá certo? Bom, depois disso, né, depois dessa parte inicial, a gente começa a trabalhar com o conceito de aspectos básicos da transmissão de energia. Veja, a ideia aí é uma análise para explicar como é que você faz, como é que se processa o fluxo de potência ativo e reativo no sistema elétrico entre duas barras. Bom, esse conceito de barra, né, para vocês que estão chegando agora, barra no sistema elétrico de potência é nó. Então, barra não é um barramento físico, não é um condutor de cobre, não é um quadro, nada. Barra é nó. Então, o que a gente chama de barra em sistema elétrico de potência é um nó do circuito elétrico. Ele não pode ter nada a ver, né, ele não é um barramento de estação, ele não é condutor de uma linha, um barramento
uma barra eu vou gerar potência ativa, eu tenho um gerador conectado, e na outra eu tenho uma carga, né? O símbolo da carga, a gente está usando esse triângulo aqui. E eu tenho uma linha de transmissão levando a potência ativa e reativa do gerador para a carga. Essa linha, que a gente está representando com impedância Z, tá certo? Ela é responsável pela transmissão de energia. E o que é que eu estou interessado? No fluxo de potência ativa da barra 1 para a barra 2. A tensão na barra 1 tem fase 0 e a tensão na barra 2 tem fase delta, que é um ângulo que pode ser positivo ou negativo. Aí eu vou fazer algumas hipóteses. Veja, essa análise aí, ela não é quantitativa não. A quantitativa a gente vai ver depois. É qualitativa, é mais conceitual, para você entender os fenômenos, tá certo? Então a gente faz 3 hipóteses. A primeira hipótese é uma coisa extremamente simples. A primeira hipótese é real. Eu quero manter a tensão da barra constante. Isso é possível, né? Todo gerador ele tem um regulador automático de tensão e tem a propriedade de variar a corrente de campo. Quando ele varia a corrente de campo, ele mantém, né? Ele está variando a força eletromotriz interna, e você tem condição de manter essa tensão constante, porque o gerador possui um regulador automático de tensão e esse regulador controla a tensão terminal. Então, essa tensão ficar constante em modo é uma coisa perfeitamente normal se esse gerador tiver um regulador automático de tensão e varia a corrente de campo para manter a tensão constante. A segunda consideração é que a impedância seja só Jx. Essa consideração ela só é verdadeira, né, para sistemas de transmissão de energia. Quando vocês vivem a eletrotécnica, se você pegar a impedância de um carro, de 1,5 mm, 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8, 10, você vai ver que o R ele é muito maior que o X. Então, esses carros que a gente usa para instalação elétrica, a resistência é muito maior que o X. Até em 13,8, a resistência é menor, mas não é tão pequena. Então, quando você vai pegar uma linha de 13,8, não dá para você desprezar a resistência. Mas a partir de 69 para cima, a resistência começa a ficar muito pequena. Do 230 500, a resistência é praticamente zero. É razoável isso? Se uma linha de 230 tivesse uma resistência grande, e uma linha de ventilador tivesse uma resistência grande, eu ia ter de perda dessa resistência a energia suficiente para alimentar a cidade. Uma linha de 500 kV gira uma potência em torno de 1000 megawatts, então qualquer perdazinha aí de 1% disso, eu estou falando de 10 megawatts. 10 megawatts é uma cidadezinha com bom conceito do estado, não é só a cidade, não, toda a zona rural. Então, quer dizer, uma perda de 1% aí já é um estrago que não tem tamanho. Certo? Então, quando você trabalha em tensões muito altas, as perdas têm que ser relativamente pequenas. Então, essa condição aqui é verdadeira para a transmissão de energia. A última é que é mais pesada, certo? Significa o seguinte: o que eu estou gerando aqui é o que a carga está consumindo. Significa dizer que esse Jx aí é um X pequeno. Eu estou dizendo que a potência gerada é aproximadamente a potência que a carga está consumindo. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar a lei das tensões de nível. Eu tenho a tensão aqui V1, eu tenho a tensão aqui V2, e eu posso aplicar que V1 é igual a V2 mais aquela tensão. A corrente elétrica que está saindo aqui, ela pode ser calculada por eu assino lá depois. Não deixa. Vai ser uma longa guerra. Tem? Só uma guerra. Não, isso aqui vai renovar a minha aplicação de exercício. Bom, então aqui, quem é I? I, eu tenho aqui que a potência gerada, SG, é V1 vezes I. Então daqui eu
posso tirar aqui conjugado SG sobre V1, e daqui eu substituir pela potência gerada SG sobre VG, né? Então, conjugado é igual a V, e é igual a PG mais JPG sobre V1. Aí o que é que eu faço? Eu passo V2 para um lado, V1 para o outro, e tenho essa consideração. Eu considerei que PG mais JPG é P0 mais JQ0. Não é um conjugado, fica negativo. A tensão V1 é 1 por fase 0. O conjugado no real é primeiro. Então eu fico com essa equação aqui. V1 né, é igual a V2 mais JX P0 é 1 menos JQ0 é 1. Então isso aqui vai dar mais JX P0 é 1. Aí J com J dá menos 1, menos fica mais. Então fica JX P0 é 1 e X P0 é 1 positivo. Quando eu passo para o outro lado, a equação fica dessa forma. A tensão na barra 2 é a tensão na barra 1 menos JX P0 é 1 menos X P0 é 1. Veja uma equação simples. Quando eu vou escrever o diagrama fatorial, você começa a enxergar o que acontece. Porque menos JX P0 é um número complexo de par real negativo. O número complexo imaginário de par real negativo é desta barra. E menos X P0 é um número real negativo, que é no sentido, né, da esquerda. Então, é exatamente menos X P0 é 1, menos X P0 é 1. Quando eu coloco seus fatores, vai me dar V2. V2 é a tensão da barra 2 e está atrasada em relação à tensão da barra 1. Ela, além de estar atrasada, ela tem um módulo menor do que a tensão da barra 1. Certo? Aí agora eu vou fazer algumas análises. A primeira análise é a seguinte: suponha que essa carga aqui precisa mais potência ativa. Né? A carga, né, ela solicita mais potência ativa. Quando ela solicita mais potência ativa, sai do P0, da P0 mais delta P0. Então o que, é que vai acontecer aqui? Onde tem P0, vai ter P0 mais delta P0. Então tem dois termos desses. O primeiro termo, que é X, P0 é 1, e o segundo termo, que é menos X, delta P0 é 1. Então isso aqui aumentou, isso aqui ficou o mesmo, e a tensão vedorinha é essa fasor que está aqui. Então quando precisou de mais potência ativa, o que aconteceu? A defasagem dobrou e as tensões em módulo variaram muito pequeno. Então é essa conclusão que ficou escrito aqui, ó. Variações na potência ativa da carga afetam significativamente a defasagem das tensões e muito pouco o módulo das tensões. Então a conclusão importante é o seguinte: quanto maior a defasagem, maior é o fluxo de potência ativa. É isso que você está dizendo, certo? Se a defasagem entre duas tensões é de 5 graus, a potência ativa é 1. Se a defasagem é de 10 graus, a potência ativa é maior. Esse é o fato. Aí depois o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa com a potência reativa. A carga precisa de mais reativo. Né? Veja, quando a carga precisa de mais reativo, esse termo aqui, que era X, Q0 é 1, ele vai entrar com mais um termo para cá, que é menos X, delta Q0 é 1. Então o que acontece? A tensão vedorinha, ela fica bem menor em módulo e a defasagem é pouco afetada. Aí isso permite a gente tirar uma conclusão. Variações na potência reativa da carga afetam significativamente o módulo das tensões e muito pouco a defasagem. Então o que é que isso significa? Se a carga precisa de mais reativo, a defasagem não varia. O que vai variar é o módulo da tensão. Então a potência ativa afeta a defasagem e a potência reativa afeta os módulos, tá certo? É isso que está bem claro aí. Bom, aí a gente botou aí, tem outro fato também, né, que é estranho, por exemplo. A gente botou que a tensão da barra 2 ela ficou atrasada em relação à tensão da barra 1. Aí vem a pergunta: o que é necessário, né, para que a tensão da barra 1, aliás, que a tensão da barra 2 ficar adiantada em relação à tensão da barra 1? O que é necessário para essa tensão da barra 2 ir para cima, ficar adiantada? Para a tensão da barra 2 ficar para cima, quem trouxe ela para baixo foi esse, né, fasor aqui. É esse fasor aqui que trouxe para baixo. Se ele fosse para cima, a tensão da barra 2 ia ficar adiantada.
Para ele ser para cima, x vezes elevado tem que ser o quê? Negativo. Ora, x é ômega m, pode ser negativo. A mudança não existe, não é negativo. É o modo da tensão, não tem modo negativo. Então a única coisa que sobra é a potência P0 ser negativa. Aí vem a pergunta: o que é uma carga onde a potência ativa, que é lá no sólido, é menos alguma coisa? Ora, não é uma carga, tem que ser uma fonte, né? E menos alguma coisa significa que, na verdade, ela não está consumindo potência ativa, ela está fornecendo. Então, né, a barra 2 tem que ser um gerador, tem que fornecer potência ativa. E aí a gente pode tirar uma conclusão importantíssima: é que o fluxo de potência ativa vai sempre, esse sempre aqui, né, escrevam isso bem alto, bem grande ali, vai sempre da barra mais adiantada para a barra atrasada. Então, por exemplo, se a tensão da barra 1 está adiantada em relação à tensão da barra 2, está indo potência ativa da barra 1 para a barra 2, certo? Esse é um conceito importante. Bom, aí agora eu vou fazer a mesma coisa, o seguinte: veja, o modo da tensão da barra 2, esse modo aqui ficou menor do que a tensão da barra 1. O que é necessário para esse modo ficar maior do que a tensão da barra 1? Esse vazou aqui tinha que inverter o sentido. E aí, quando esse vazou invertesse, a tensão da barra 2 ia ser muito maior. Então, o que é necessário? É necessário que x0 seja menor que zero. Como x é positivo, é positivo, sobra o quê? Q0 ser negativo. O que é o Q0 negativo? Ora, o Q0 negativo é uma carga e o que está indo para ele é negativo. Significa que está saindo o que dele? Aquela carga é uma carga capacitiva. Em vez de absorver reativa, ela está fornecendo. Então, a conclusão que a gente pode tirar é que o fluxo de potência reativa vai geralmente. Aí, quando eu coloco sempre aqui, geralmente, fica, onde é que você tirou isso? Né? Eu vou tirar até lá na frente, tá certo? Aqui, geralmente, a gente vai ter casos onde a tensão da barra 2 vai ser maior que a tensão da barra 1. Teoricamente, o reativo deveria ir da barra 2 para 1. Na verdade, ele vai dar 1, tá certo? Aqui não. Se uma tensão tiver adiantada em relação à outra, o fluxo vai ser da barra mais adiantada para a barra mais atrasada. No reativo, geralmente, não é sempre. Tá certo? Bom, aí agora vamos entender. Se a tensão está baixa, o que é que eu tenho que fazer para aumentar a tensão? Então, se você for trabalhar no dia a dia, o pessoal vai dizer: é muito fácil. Se você quer aumentar a tensão, coloca um capacitor. Por que é que eu coloco o capacitor e a tensão sobe? Quando eu coloco o capacitor, o Q0 que estava indo para a carga da linha, o Q0 que vai pela linha, é o Q0 que estava antes, mais o reativo que o capacitor gerou. Como o reativo que o capacitor gerou é negativo, significa que o que vem pela linha é menor. Então, veja, o fluxo de reativo é reduzido pela linha. Né? Por quê? Porque agora o capacitor está fornecendo uma parte do reativo que a carga precisa. Se o fluxo reativo diminui com a linha, a corrente também cai. Se a corrente cai aquela tensão. Se cai aquela tensão, a tensão na barra 2 sobe. Então, quando eu coloco o capacitor fornece reativo, evita trazer esse reativo da geração, reduz aquela tensão, a tensão na barra de carga sobe. Então, por exemplo, se eu estou operando pelo sistema elétrico e a tensão está baixa, o que é que eu tenho que fazer para levar a tensão? Colocar um capacitor, ou injetar potência reativa na rede. O raciocínio similar eu faço aqui com o reator. Só que enquanto o capacitor EVC é negativo, o reativo do capacitor é negativo, manipular, no reator, o Q do reator ele é positivo. Então, quando eu coloco o reator, tem que ir reativo para a carga e para o reator. Então, o Q0 do linha passa a ser maior do que Q0. Se tem que ir mais reativo para a carga e para o reator, aumenta a corrente, aumenta aquela tensão. E qual é o efeito? Reduzir a tensão. Então, quando a tensão está alta e você quer reduzir a tensão, a solução é você colocar reator na rede, que o reator absorve reativo e traz a tensão de volta para um valor desejado. Certo? Então, esses dois aspectos aqui são importantes. E o último
é uma conclusão, né? Que, por exemplo, para alguns de vocês pode parecer estranho, mas não é. É um recurso muito usado, né? Chamado compensação série. O que acontece quando eu coloco um capacitor em série com a linha? Quando eu coloco um capacitor em série com a linha, o que é que vai acontecer? O X que tinha antes passa a ser X menos XC, porque o capacitor tem um XC negativo, né? É menos XC. Então, se o X' não inclui, a equação X' Q0 é menor e X' Q0 é menor. Então, veja o que acontece. A gente está vendo aqui nessa figura. X P0, né? Aqui vai ser menos J, X' P0 é 1, que é menor que o outro. E aqui vai ser menos X, menos X' Q0 é 1, que também vai ser menor. Então, eu diminuo os dois fasores. Se eu diminuo os dois fasores, a tensão cresce em módulo e a defasagem cai. Então, quando eu coloco o capacitor na linha, né, a tensão na carga aumenta e a defasagem diminui. Isso aqui a gente costuma dizer que quando eu coloco o capacitor em série com a linha, eu encurto a linha. Né? Porque, na verdade, o que esse capacitor faz? Ele diminui o JX. Quanto maior o comprimento da linha, maior vai ser esse X, certo? Se eu estou diminuindo o comprimento da linha quando coloco o capacitor, eu estou, na verdade, encurtando a linha. Então, o pessoal costuma falar que esse capacitor série, ele encurta a linha, tá certo? Na verdade, esse encurta aí é entre aspas, ok? Bom, depois que a gente acaba esses conceitos ficam claros, não sei se você entendeu, mas, por exemplo, né, se eu tenho aqui uma linha de transmissão, né, essa aqui é um PU com fase 0, e aqui 0,95 com fase 2 grau, essa aqui é a barra 1 e essa aqui é a barra 2, o fluxo de potência ativa vai da barra 1 para 2 ou 2 para 1? A barra 2 para 1 é a potência ativa. E a potência reativa vai da tensão, geralmente, da tensão da moto, tensão de menor moto. O fluxo reativo a gente representa com uma certa, né, cortada. Então a potência ativa vai da barra 2 para 1 e o reativo vai da barra 1 para 2, tá certo? Então isso aí é algo que você vai usar o tempo todo. Por exemplo, você tem aqui, né, está alimentando aqui uma carga capacitiva, certo? Aí essa tensão aqui é um PU com fase 0. Aí eu peço para você calcular essa tensão aqui quanto é letra A 1,05 com fase menos 2, letra B 1,05 com fase mais 2, letra C 0,95 com fase menos 2 e letra D 0,95 com fase 2. Então, por exemplo, você faz uma conta dessa, eu dou a tensão, digo que a carga tem fator potência 0,8 capacitiva, você vai achar a tensão E, certo? Essa tensão E, como está indo potência ativa para a carga, se está indo potência ativa, a tensão E tem que estar o quê? Adiantada. Então não pode ser nem essa, nem essa. Aqui a carga é capacitiva.